queria te ouvir sobre a campanha em si, nesse último Sul-Americano. A gente sabe, não é segredo para ninguém, que o futebol brasileiro sempre, pelo menos até o momento, né, estamos em 2022, o Brasil não perde essas competições. No entanto, a gente vê uma ou outra evolução, e para quem trabalha, o trabalho tem que ser sério da mesma forma, o pós-jogo, como se alimenta, como dorme, como treina, é independente se a Colômbia, Uruguai, Venezuela, Paraguai estão mais fortes ou menos fortes, a gente trabalha com a seriedade de sempre, é isso que a gente dá nome de profissionalismo. No entanto, são 7 jogos sem tomar gol, e inclusive um 10-0 contra a Bolívia. Eu queria te ouvir primeiro sobre, particularmente, o vestiário, depois de vencer a Bolívia por 10-0. Eu queria saber como é que reagem as jogadoras, porque um 10-0 você fica eufórico, mas é um 10-0 com um contexto de um adversário muito frágil. Quero saber qual era o discurso, qual era o sentimento no vestiário depois de um 10-0, e como falar com as suas zagueiras, né? Porque, João, são 7 jogos sem tomar gol, então é claro que, poxa vida, parabéns para a Laure, parabéns para a Tarciane, parabéns para a Barbieri, para todo o sistema, mas há que se falar com elas de que vem desafio maior pela frente, né? Como é conversar com a dupla de zaga numa situação dessa? Bom, em relação ao vestiário, na verdade a gente só tira o freio, a gente só tira o pé do acelerador, perdão, a gente só tira o pé do acelerador em termos de cobrança depois que a gente tá com a medalha de ouro no peito. Nem entre o ser campeão versus o Uruguai até a Venezuela houve qualquer tipo de tirada no pé do acelerador. Porque, como você falou, o Brasil nunca perdeu um jogo na história dessa competição. Então, a nossa responsabilidade, ela vai estar atrelada a isso também, não apenas ao ser campeão e vencemos. Mas a gente precisa, a gente carrega um peso diferenciado nesse sentido. Assim. Então, após o 10-0, os vestiários são muito alegres, mas eles têm prazo para acabar. Assim, ele acaba, um parabéns, muito direto. Assim, elas sabem disso. A gente vira a página muito rápida e tem que ser assim. No dia seguinte é feedback, quais são os pontos a melhorar, é individual, é em grupo, é setor, é coletivo. A gente trabalha muito fora do campo, mas muito, porque infelizmente na seleção é pouco tempo de treino. Se eu dou carga no treino, ela entra moída no jogo. Então o nosso treino é muito mental, é muito cerebral, é muito cognitivo. Na sala de reunião, assistindo o jogo. E elas já sabem, extremamente adaptadas a esse nosso perfil de trabalho e fazem um trabalho maravilhoso nesse sentido. Acompanham muito bem isso e nos exigem ainda mais no dia a dia ali. Então, a gente vira a página muito rápido, principalmente num torneio, assim, né? E em relação à nossa zaga, eu acho que não só a zaga, eu acho que o mérito de não sofrer gols, ele vem muito dividido nas 11. Não tem como. A gente não tem como não defender, não colocar todas nesse processo defensivo. Exatamente. E o Tio, talvez contra a Bolívia, você me olhasse e falasse assim, ó, você não precisa defender caso 10 de linha. Mas exatamente como você falou, a gente não está treinando apenas para vencer o Sul-Americano. A gente não está trabalhando aqui para ser campeão sul-americano e depois entrar iludido achando que a vida é assim lá fora quando a gente for enfrentar as equipes de uma Copa do Mundo. Então a gente já defende como se estivesse jogando uma Copa do Mundo. E se for mais fácil roubar a bola por causa disso, maravilhoso. Mas é com isso que a gente vai acostumar elas, porque a gente sabe o que está por vir. Então isso está super presente, tanto nas propostas ofensivas quanto nas defensivas. Então é mérito das 11 que estão em campo, não só da nossa linha de baixo, não só da Lauren, da Tarsi, da Paty ou da Barbie. Legal, Jonas. Daqui a pouco eu vou falar também sobre o nível em relação às seleções europeias, mas antes queria chamar o Luiz Felipe. O Luiz já manda a Rafaela Carolina e o Luiz Felipe Pereira. Eles fizeram perguntas parecidas, né? Eu vou colocar do Luiz Felipe aqui. Fala pessoal que acompanha o conteúdo do PFF.
Gostaria primeiro de parabenizar o Jonas Urias pela campanha e pelo título do Sul-Americano Sub-20 e queria que ele comentasse um pouco sobre o nível dessa edição. A gente viu alguns adversários impondo bastante dificuldade ao Brasil, como o Uruguai e o Paraguai, por exemplo, que muitas vezes optaram por uma marcação com encaixes individuais, com perseguições mais longas, que exigiram muito do Brasil em termos de jogo coletivo, de repertório ofensivo. Então eu queria que ele fizesse um balanço sobre essa edição do Sul-Americano, da importância de ter esses desafios mais duros já a nível continental, pensando que no Mundial os adversários devem ser ainda mais complicados. Tá, Luiz, muito legal sua pergunta, e é legal esse espaço de poder falar um pouco sobre a tática, né? Bom, primeiramente, assim, foi comparando o ciclo anterior, aqueles 4 jogos do Sul-Americano em 2020, mais a Liga Sul-Americana que jogamos em 2019, que somados aí vão dar jogos contra 7 de 9 adversários sul-americanos. O nível do jogo melhorou muito, mas muito. Na própria Bolívia, que nós citamos já hoje, é um trabalho muito recente, e ele assumiu 1 mês antes da competição. Tiveram uma convocação para ir para a competição, mas assim, a gente vê uma diferença de padrão de jogo, de movimento, jogo coletivizado, de organizações setoriais. A gente vê algo muito diferente que muitas vezes a gente não via em outras edições. A gente tem um Equador com currículo de formação, né, que vai replicar e vai ter um caminho para as jogadoras passarem pelas seleções e padrão de jogo. A gente vê um Uruguai que é extremamente identitário em termos de forma de jogar. Então, o Uruguai é um time aguerrido e joga do melhor jeito para um time aguerrido. Isso é legal. Eles não mudaram o jeito de jogar porque o futebol evoluiu, mudou. Elas jogam do jeito que tira o melhor de uma jogadora aguerrida, e todas são. Que são os encaixes individuais, que são as longas perseguições e a sobra baixa, né? Coisas que é característica também do futebol sul-americano. Enfim, a gente vê uma evolução tática muito grande assim no jogo, né? E foi com certeza o sul-americano, acho que mais difícil nesse sentido, coletivo. Em relação ao Paraguai e o Uruguai terem trazido mais dificuldade para a gente, eu não concordo com o Luiz quando ele fala que quando encaixa individual exige maior repertório coletivo. Eu acho ao contrário. O que a gente pôde ver foi ao contrário. Os recursos de coletivos, assim, as saídas apareceram ao longo do campeonato, mas contra esses adversários o individual é muito pesado. Tem que aparecer, na verdade, o individual tem que crescer, porque os embates são individuais, as perseguições são individuais, e claro, colocar o coletivo vai ter, mas quando tá difícil, tá muito difícil de entrar ali especificamente contra aquelas seleções, o que gera o desequilíbrio geralmente é a solução individualizada, é a solução individual. A gente veio num jogo da Colômbia para o Uruguai com um desgaste físico um pouco maior. Acho que aí a gente não entrou com toda a nossa potência, principalmente questão no aspecto físico. Isso comprometeu um pouco nossas soluções individuais para que a gente desequilibrasse aquele sistema defensivo que todo mundo, cada uma persegue uma, e fica uma sobra baixa lá dentro da área, né? Então, a gente havia estudado eles, havia tentado pensar coletivamente várias soluções. As próprias atletas tiraram sacadas maravilhosas para a gente aplicar, e elas tentaram aplicar. Mas o individual ali, nesses jogos, ele é muito importante ele aparecer, e talvez não tenha sido o nosso melhor jogo individualmente. Então, acho que e contra o Paraguai, a gente utilizou as meninas que não vinham jogando, né? Exatamente para que a gente entrasse na Colômbia, contra a Colômbia, no primeiro jogo da segunda fase, com nossa força máxima. Então, e com as meninas descansadas. Então, a gente, nessa gestão,
o Paraguai nos exigiu individualmente, a gente entrou com um time que não vinha jogando, e depois, pós-Colômbia, contra o Uruguai também não foi um grande dia individual, e contra esses adversários nessa característica, isso pesa muito. Amanda, você queria fazer uma pergunta? Isso. A gente vê muito a Pia falando sobre a importância de enfrentar os tops mundiais, né? Que isso é fundamental para a gente ver o estágio da nossa seleção. E eu sei que a pandemia prejudicou bastante em termos de buscar amistosos contra essas seleções tops, principalmente as europeias. E se prejudicou a principal, acho que a sub-20 é infinitamente maior isso. E, assim, é muito importante, na minha visão, enfrentar escolas diferentes pensando no Mundial, porque lá talvez a gente encontre com seleções asiáticas, as equipes da América do Norte, as europeias, que são hoje, na minha visão, as favoritas, né? Teremos aí seleções fortíssimas disputando. Queria saber se existe a possibilidade da gente ainda enfrentar alguma seleção top, alguma europeia antes desse Mundial. Vamos ter uma data FIFA em junho, se talvez rola essa possibilidade. E também pensando no futuro, né? Se o objetivo para o pós-mundial, para esse futuro da Sub-20, é tentar buscar esses enfrentamentos mais fortes. Olha, mano, você tem toda a razão. Tanto no que você levantou, de que é fundamental enfrentar essas seleções para a gente saber o nível que está a nossa Canarinho, e que a pandemia prejudicou, né? Porque mesmo depois que a pandemia freia, a gente tem o que vale a pena para os países europeus, por exemplo, né? É você jogar entre si, né? Porque é prático, né? Porque o acesso ele é rápido nesse sentido, e a gente acabou ficando muito para trás em termos de um acesso a bons campeonatos ou mini torneios na Europa, por exemplo, para que a gente pudesse jogar nesse período, né? E com o Brasil e a pandemia, a gente sabe, o Brasil acabou se colocando aí entre os países onde a pandemia mais foi alarmante. Então, para receber o Brasil era sempre uma questão diferente também, não se tinha tanta facilidade para isso. E, bom, o que está na minha alçada, ao meu alcance e da minha comissão técnica, a gente já falou com a Lorena sobre isso, a Aline já está ciente, a gente vai trazer um planejamento. Dentro do planejamento vai incluir amistoso internacional contra equipes que estejam aí entre as 10, talvez, do cenário. 10, 15 do cenário internacional já seria muito interessante para a gente. A gente chegou a enfrentar o México em abril do ano passado, né? E foi uma experiência fabulosa a gente poder enfrentar uma seleção que é a geração que, né, tinha acabado de ser vice-campeã do mundo na Sub-17, então talentosíssima, a seleção muito quente, e a gente poder enfrentá-los foi muito legal. Mas assim, a gente vai lançar esse planejamento, e a execução do planejamento é um outro ponto, e aí depende de outros fatores que eu não consigo nem aqui prevê-los para trazer para você, mas que essa é a nossa intenção, pode ter certeza que sim.